Recebendo aqui na manhã desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, a secretária de Ordem Pública de Cuiabá, a delegada Juliana Palhares. Secretária, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à CBN Cuiabá, é um prazer recebê-la e desculpe a perturbação, né? A gente tava, vem delegada, vem conversar conosco, vem secretária, Thaís, e deu certo, né? Graças a Raul Bradock, já mandar um abraço para ele, deu tudo certo, é um prazer recebê-la aqui, fica à vontade para mandar um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aí que nos ouvem, nos prestigiam e também nos assistem, né? Aqui na Rádio CBN. É uma alegria estar aqui, poder conversar um pouco, dialogar com vocês, com a sociedade, que, aliás, é nosso dever. E a agenda estava bem apertada mesmo. Imagina. Mas é uma alegria, viu? Quando o Raul me falou, vamos lá? Bora! A gente que fica feliz e a gente está acompanhando, né, Pedro? Desde os primeiros dias aí dessa nova gestão, me permita, eu acho, pelo menos, que é uma das pastas aí que a gente tem mais visto atuar, porque eu acho que ela está muito próxima também, né, doutora Juliana, da sociedade. Então a gente acaba vendo uma atuação mais próxima ali do cidadão, não que as outras não estejam realizando ali as suas atividades, mas eu acho que essa traz um impacto até em razão das ações, das operações que a gente tem acompanhado. E aí eu queria começar falando, inclusive, de uma mais recente, que causou todo um burburinho ali, que é a situação envolvendo a interdição de uma academia aqui na capital, né? Uhum. A gente acompanhou ali algumas informações que foram divulgadas pelo município, dando conta de que nessa situação, pelo menos, houveram algumas multas que foram aplicadas a essa academia, e aí ali num outro momento, a situação da interdição. Eu queria que a senhora explicasse pra gente, né, basicamente, o que aconteceu nessa situação e se geralmente, doutora Juliana, é assim que funciona. Primeiro, são aplicadas algumas multas, algumas advertências, em que momento chega uma interdição, ou existem casos, né, que a interdição ela já se faz necessária logo de cara? Sim, essa interdição da academia, ela se deu em virtude de inúmeras reclamações que tivemos no nosso Disque Denúncia. Também recebi nas minhas redes sociais reclamações das pessoas, não era pelo barulho da academia em si, mas a relação dos geradores, né, que foram necessários colocar ali por uma questão do suprimento de energia do funcionamento da academia. Não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas o que nos foi passado é que a Energisa não conseguia suprir a demanda de energia elétrica da academia, que é uma academia inovadora na nossa capital também, que funciona 24 horas, né? Eu acredito que todos nós adoramos novidades, queremos os empresários satisfeitos também com a nossa capital. Todavia, era uma situação que estava gerando reclamação e, além do que, os geradores estavam na calçada, né? Então, num primeiro momento, foi feita uma notificação salientando o empresário, né, que ele precisava remover aqueles geradores da calçada, bem como nós fizemos a aferição dos ruídos sonoros emitidos pelo gerador, que estavam acima dos decibéis permitidos, gerando uma infração também administrativa ali, e foi feita a primeira multa e notificação. Demos um prazo para que ele pudesse corrigir, correr atrás, não o fez, né? E aí a legislação nos remete a uma nova visita, onde, como é uma reincidência, pode ser aplicada a multa até 10 vezes o valor da primeira. Foi feito isso também, demos um novo prazo para ele suprir, sanar, tentar remediar essa situação. Não foi possível, e as reclamações chegando e as cobranças relacionadas à poluição sonora. Em todas essas visitas, nós fizemos novas aferições também com o sonômetro, né, que é o instrumento que a gente utiliza para a aferição dos limites de decibéis. E em todos eles, os limites deram muito acima. E aí foi necessária, então, a medida mais drástica, que é a interdição, né, onde realmente em poucas horas aí, os empresários e a Energisa conversaram e resolveram o problema, né? Afinal de contas, era possível. Tanto é que fizeram, removeram
eles estão funcionando novamente. A senhora acha que situações dessa natureza, doutora, sem querer julgar ali a academia, mas trazem essa impressão de que, seja um empresário ou um morador ali, uma pessoa que está desrespeitando a lei, ele fica naquela ainda impressão de que, eu vou continuar aqui que não vai dar nada não. E aí só quando dói no bolso e também traz prejuízos mais drásticos, aí começa a situação da interdição, é que a pessoa fala, não, eu tenho que me adequar. Ainda existe essa cultura, né, por parte ou de empresário ou da população em geral, de que não vai dar nada e com um jeitinho dá para ir levando? Infelizmente, né, Camila, existe essa cultura. A cultura até eu falo assim, que grande parte dos problemas que nós resolvemos lá na Secretaria de Ordem Pública e como policial e membro das Forças de Segurança do Estado, eu também verifico isso, que se tivesse um pouquinho mais de respeito e bom senso, muitas coisas seriam evitadas, né? Por exemplo, a questão do som, isso mesmo, né? Vamos falar do som, da desordem sonora, não só por bares, por eventos, mas por obras. Ontem atendi uma demanda de uma moradora do Parque Geórgia, já à noite, me mandando vídeos de uma obra que a Águas Cuiabá estava fazendo lá, no período noturno. É uma obra importante? Sim, mas estava atrapalhando até a dignidade daquelas pessoas. Então, a gente vai, conversa no primeiro momento e tenta estabelecer uma rotina, antecipa, finaliza mais cedo. Agora, se é algo que é uma condição sine qua non, um serviço contínuo ali, vamos conversar com os moradores, explicar a situação. Muitas vezes, Camila, o que eu falo é que o cidadão, ele reclama e não tem o feedback da sua reclamação. Ele não sabe o que foi feito com isso. Ou muitas vezes sequer é ouvido. As pessoas não ouvem mais, né? Então, essa experiência do ouvir e dar um feedback, eu tive muito em delegacia. Muitas vezes a pessoa chegava na delegacia, falava o seu problema, a situação que estava passando como vítima, como testemunha, enfim, orientações das mais variadas categorias, né? Eu ouvia e falava, olha, o procedimento é esse, faremos assim, assado, cozido, frito. Resolvi o problema? Não, mas eu ouvi e expliquei para a pessoa o que ia acontecer. E isso é que a gente está tentando implementar na Secretaria de Ordem Pública, porque é uma deficiência realmente que eu sei que existe, falta de feedback. Eu fiz a minha denúncia em janeiro, até agora nada aconteceu. Às vezes não é que nada aconteceu, é que não houve o feedback para você dos trâmites legais para que a sua demanda seja atendida, né? É um procedimento burocrático, mas nós estamos tentando encurtar essa distância com tecnologia. Então, nós estamos trabalhando bastante, não só a SORP, mas como a Prefeitura de Cuiabá também, em inovar os mecanismos de comunicação e de feedback com a sociedade, né? O meu desejo era que cada trâmite da denúncia que a pessoa faz anonimamente, ela pudesse, em desejando fornecer um e-mail ou um telefone, ela recebesse: sua denúncia foi para o setor tal, sua denúncia está com o fiscal que irá a campo, sua denúncia teve o seguinte retorno: o cidadão foi notificado, o cidadão foi multado, fizemos isso. Então, o que acontece? A pessoa não tem esse feedback e, por exemplo, o terreno lá está sujo, está cheio de mato e nada acontece. Então, é isso que a gente está tentando implementar, porque eu, como munícipe, como cidadã e como usuária desse serviço do Disque Denúncia também, porque eu já perturbei a SORP em outros tempos, eu sei que precisa. Então, é o que eu quero entregar. Só que para isso acontecer, é um tempo, né? E por isso que eu faço questão de vir aqui, de explanar isso, das nossas deficiências, sim, que são inúmeras, tá? Deficiências de efetivo, deficiências estruturantes, mas a vontade e a nova gestão da secretaria, de todo o corpo diretivo, dos servidores que foram escalados e determinadas missões foram dadas a eles, a vontade é de fazer a população sentir a atuação da Secretaria de Ordem Pública de perto. Mas não é só da SORP, né? Nós estamos falando da SORP, mas é o que eu sinto de todos os secretários, né? Essas operações, eu vou falando, tá, Camila? Pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho, talvez a gente faz uma pausa para o repórter CBN, já o Pedro também interage aqui conosco, mas fica à vontade. Tá, essas operações que nós estamos fazendo são operações
rotineiras que deveriam acontecer sempre. É um dever da Secretaria de Ordem Pública a fiscalização, em todos os sentidos. Fiscalizações de obras, fiscalizações ambientais, invasões, ocupações, poluição sonora, terrenos baldios, enfim, há uma série de fiscalizações. E eu já conheci um pouco do trabalho, mas num viés estritamente policial e da poluição sonora. E hoje eu consigo entender a gama de atribuições desses servidores e o quanto é importante eles estarem ativos todos os dias na rua, todos os dias fiscalizando, conferindo a documentação, porque nesse sentido a gente consegue fazer com que a cidade cresça em ordem, né? Sem essa bagunça de estabelecimentos desordenadamente brotando nos bairros, brotando nas regiões onde, teoricamente, ele nem poderia, né? Então, nós temos situações gravíssimas na cidade, de obras que precisam ser demolidas, de estabelecimentos comerciais que não poderiam estar ali, estão consolidados há muito tempo ali. Então, como que você faz a gestão disso? Fora uma questão também que o trabalho do fiscal, assim como o da polícia, desagrada muitos, né? Então, nós temos que lidar também com a impopularidade de um trabalho que vai atingir alguém. Alguém vai ficar desgostoso com uma atuação fiscal, assim como uma atuação policial. Mas é nosso dever, né? Eu falo assim, eu estou habituada a incomodar, então isso não me afeta tanto. E nós estamos tomando algumas medidas diante dos indicadores que a gente conseguiu coletar, porque há uma ausência de indicadores clara também. Eu percebi isso quando eu sentei naquela cadeira. Quais são os indicadores? Qual o planejamento estratégico? Quais são as metas de melhoria desses indicadores? Qual o caminho que seguiremos para melhorar essa situação? Inexistente. Então, nós estamos construindo isso e em menos de 2 meses, nós já temos 3 indicadores aí até 2030 para serem trabalhados. Então, a equipe, existem pessoas maravilhosas ali, estavam escondidas, estavam silenciadas, estavam apagadas. Então, eu não estou construindo isso sozinha, eu estou construindo com toda a gama de servidores que lá já estava. Né? Então, por isso que eu fico empolgada, sabe, Camila? Eu falo que muita coisa boa está por vir. Essas operações que têm aparecido bastante na mídia, Operação Retomada, Ordem Sonora, elas são para mostrar o nosso potencial mesmo. Que basta querer e organizar, que a gente faz acontecer. Óbvio que não sozinho, né? Eu peço sempre apoio da vigilância sanitária, apoio das forças de segurança, especialmente do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, nada é feito sozinho. É só você juntar essas boas pessoas, as boas políticas públicas já existentes e fazer acontecer. E a sociedade enxergar esse trabalho. O trabalho que está sendo realizado, né? Pedro, a gente precisa fazer uma pausa, né, meu amigo? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, secretária. É uma pausa obrigatória por conta do repórter CBN. Já tem pergunta chegando aqui, o pessoal falando de escapamento de moto, de construção ilegal também. A gente faz essa pausa, mas já a gente está de volta. 35 minutos. Nessa manhã a gente está conversando com a secretária de Ordem Pública aqui da capital, doutora Juliana Palhares. Pedro Panoc ficou mais quietinho, porque eu engoli o rádio também aqui no primeiro momento. Traga aí as suas dúvidas, fica à vontade para trazer seus questionamentos. Já a gente vai trazer também aqui a participação do nosso ouvinte, um vídeo quentinho também, que a doutora Juliana divulgou ali também ao lado do prefeito Abílio, mas fica à vontade, meu amigo. Quais as suas dúvidas aí nesse momento? Doutora Juliana, ainda nessa questão da sonorização, do som alto, a gente tem uma impressão de que essa medição que vocês fazem é mais durante a noite, né? A partir das 22 horas a gente tem essa impressão de que não pode ter o som alto, enfim. Ao que a senhora comenta em relação, especialmente essa questão da academia, é que independe do horário, não pode ter um som acima desse nível. Durante o dia também é assim? E qual seria esse nível aceitável, digamos? Exatamente, Pedro. A poluição sonora, essa aferição dessa emissão de ruídos, dos decibéis, ela pode ser feita a qualquer momento do dia
e ela tem um regramento. A legislação remete a uma norma técnica brasileira, né, da ABNT, são NBRs, né, que os números são diversos, é um universo novo para mim também, e não tem horários, não é só após as 22 horas. O que acontece após as 22 horas em determinadas regiões da cidade é que é mais rigoroso. Por quê? Porque nós temos o descanso, né? As pessoas precisam descansar, precisam dormir, enfim. Mas durante o dia também é possível fazer essa aferição. Nós temos equipes mais noturnas, porque é onde severamente os chamados mais acontecem. Sim. Mas nós também atendemos demandas diurnas, como essa, por exemplo, desta academia, obras, enfim. Nós temos também uma situação que a gente está estudando e tentando resolver, é a situação relacionada ao trânsito, às vezes, de caminhões pela cidade, né? Muitos bairros residenciais também reclamam. Existe um regramento também que proíbe a entrada e a circulação de caminhões em determinados horários pelos bairros de Cuiabá, né? E especialmente os bairros residenciais. Tanto é que no distrito industrial, ali, o nível de decibéis permitido é muito superior ao nível de decibéis de uma área residencial ou uma área mista, por exemplo, né? Então, são situações que vão chegando, a gente vai estudando estratégias de mitigar isso, porque eu falo, igual a criminalidade, a gente controla, né? Eliminar é muito difícil, né? Só com gerações e gerações aí sofrendo uma fiscalização dura por parte do poder público e a conscientização de todos nós, né? Secretária, tem uma dúvida aqui do Adilson, que é muito recorrente aqui. Ele diz que mora lá no Parque Cuiabá, que a residência dele fica na avenida principal do bairro. Secretário, o que podemos fazer com os motoqueiros que trocam os escapamentos, fazem barulhos ensurdecedor? A maioria faz isso de propósito. Nós não temos polícia fazendo rondas, infelizmente. Como resolver isso? A participação aqui do Adilson do Parque Cuiabá. Olha, Adilson, tenho a te dizer que aguarde aí um pouquinho que você vai ver alguma grande ação aí que estamos planejando também para combater esta situação. Olha, é muito desagradável, né? No meio da madrugada, no meio do dia, essas pessoas, eu não sei o que passa pela cabeça desse motociclista de acelerar a sua moto desse tanto, né? Eu não sei que sensação isso pode dar ou o que ele acha que nós acharemos disso, né? Vou rasgar o português. É chato pra caramba, é desagradável, é uma demonstração ridícula, né? Essas acelerações, pra quê? Né? Para mostrar o quê? E existe todo um regramento também do Detran, da legislação de trânsito, enfim. Nós estamos compilando aí diversos parceiros para uma grande ação relacionada a esta problemática relacionada aos escapamentos irregulares e essas pessoas que se valem dessa artimanha, né? Enfim, como eu digo, um pouco de respeito, educação e cidadania resolveria grande parte das demandas que hoje o poder público é demandado e muito demandado. Poluição sonora, desordem, bagunças, enfim. É o que eu digo, né? E está sujeito à prisão também, doutora? Situações nesse sentido? Sim, eles escapamentos? A depender da adulteração que ele faça e a depender da situação legal ou não do veículo, a depender se ele está fazendo manobras perigosas, toda uma legislação criminal, administrativa pode ser imposta, né? Eu não, simplesmente porque ele está fazendo esse barulho ensurdecedor, não é simplesmente causador de prisão, mas se ele estiver conduzindo sua motocicleta de um jeito perigoso, se ele tiver com a documentação irregular, se ele tiver algum problema. Ali. Exatamente. Então, a gente vai permear essa situação por diversos setores, né? Policial, administrativo, de conscientização também. Então, é importante a gente vir aqui e falar sobre essa mudança de comportamento, né? Que a gente precisa criar, né? As novas gerações aí já serem criadas e irem à sociedade já com essa consciência, né? E o bom senso também, né, Pedro Panotti? Doutora, a gente sempre que fala dessa questão aqui na CBN, a gente recebe muito feedback, vamos dizer assim, por
por parte dos nossos ouvintes em relação especialmente à questão da denúncia, né? A senhora mencionou a importância desses canais e a gente tinha lá atrás uma situação, as pessoas denunciavam, mas havia uma leniência. A senhora até mencionou que está ali cheio de colaboradores com boa vontade de fazer, mas em algum momento eles não tinham efetivamente essa ação. Nesse sentido, o que a senhora tem trabalhado, disponibilizado em relação aos canais de denúncia e, de fato, eles funcionam nesse momento? Pois é, Pedro. De fato, os canais nossos de recebimento das denúncias, eles estão muito aquém ainda de atender o volume de denúncias que aportam, né? Estamos trabalhando nisso também. Sou consciente desse déficit, estou trabalhando arduamente para que essa demanda ela chegue de uma forma mais moderna e que o trâmite dela seja sem interferência humana, ou seja, a gente utilizar sistemas, inteligência artificial para nos auxiliar nessa tratativa do aporte da denúncia até o fiscal que está na rua. Veja bem, nem se eu colocar todo o efetivo da Secretaria de Ordem Pública à noite para atender só poluição sonora, que eu tivesse um batalhão da Polícia Militar, uma delegacia inteira da Polícia Civil para acompanhar esse trabalho, ainda assim ficariam denúncias sem atendimento. Porque hoje, realmente, é uma desordem sonora que vivemos, né? Permissões, a própria população que também não são só estabelecimentos comerciais, são casas. São pessoas que aos finais de semana também escutam som, promovem festas, churrasco, exacerbando o limite do tolerável, né? Então, a demanda é muita, sim, mas eu estou trabalhando firmemente para que essa comunicação, que esse aporte dessa denúncia, ele seja mais rápido, mais efetivo e que haja o feedback ao cidadão. Porque eu penso que como cidadã e como munícipe, eu faço uma denúncia, eu sou ciente, consciente de todo um trâmite burocrático, administrativo e das limitações que o poder público tem. Só que eu também gostaria de saber em quanto tempo a minha denúncia pode, qual que é o tempo mínimo entre a denúncia e a resposta da denúncia. Sim. Então, medir esse trabalho, esse indicador é inexistente hoje. Hoje eu não sei. Se eu fizer uma denúncia agora lá na SORP, em quanto tempo, minimamente, médio, essa denúncia chega para o fiscal em campo e o fiscal pode trabalhar e me devolver isso? Então, tudo isso que eu estou fazendo, esse planejamento e metas para diminuir, para encurtar essa distância. Ainda hoje nós temos essa limitação dos canais, existe um telefone fixo que funciona durante o expediente, só o WhatsApp, tá? Que é o 36169614, onde a pessoa pode fazer sua denúncia, manda o localizador, manda um vídeo, e ainda essa denúncia ainda é recebida por um servidor. Então ele recebe no WhatsApp, vai para o sistema, transcreve a denúncia e aí tem todo um trâmite burocrático. Eu quero encurtar isso, eu não, né? A prefeitura como um todo. E em breve nós lançaremos, sim, esse canal único de todas as denúncias pelo site da Polícia Civil. Algo mais efetivo, que não dependa de um ser humano receber, passar para um sistema para poder chegar na ponta. Né? Que isso seja monitorado, mais tecnológico também, né? Aí eu consigo extrair relatórios disso, eu consigo saber quanto tempo entre a denúncia e chegar na mão do fiscal e quanto tempo o fiscal está demorando para dar esse feedback. Mas isso é muito rápido de fazer, sabe? Isso com um mês de uso a gente já consegue perceber onde é que está o gargalo, onde que eu preciso melhorar, onde que eu posso trabalhar para que isso funcione corretamente. Mas acreditem, a vontade de fazer isso e que vocês percebam essa diferença é muito grande de toda a secretaria. Secretária, a gente precisa trazer um recadinho aqui para nossa audiência antes da gente seguir? Pode ser, Pedro Panocchi? Bem rapidinho? Então vamos embora. Obrigado, Camila. Conversar com a nossa audiência. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Gente, os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya, mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos, por isso é hora de agir.
Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas, então vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Camila. 8h47. Você que está sintonizando agora aqui na CBN Cuiabá, mandar um alô para o Rodrigo Neto, professor Luciano está aqui conosco, Marcelo mandou um áudio, já a gente vai reproduzir. A gente está conversando nessa manhã com a secretária de Ordem Pública de Cuiabá, delegada Juliana Palhares. Secretária, um outro assunto que é muito sensível aí a essa pasta, em que a gente acompanhou, né, de uma forma mais próxima aí ao longo dos últimos meses, né, ainda antes da senhora assumir, ainda antes dessa gestão, é que situações que aconteciam lá, né, suspeitas de casos ali, de esquemas que inclusive levaram à prisão de um ex-vereador aqui da capital. Uma suposta influência que ele teria ali na pasta para beneficiar facções criminosas, boates, enfim, situações, estabelecimentos que estavam irregular, mas que ele usava de sua influência ali para conseguir alvarás, licenças, uma situação grave, né? Um caso de polícia que levou pessoas à prisão. Ainda temos desdobramentos até hoje dessa situação. Para além daquilo que já foi apurado pela polícia, quando a senhora chegou ali na secretaria, detectou algo nesse sentido? Ou imagina ali que, né, virou a página, mudou um pouco do que a gente tinha até então instalado ali na pasta e que foi apontado pela polícia? E, eventualmente, né, eventuais casos de corrupção ou esquemas ou pessoas que queiram assediá-la, vamos dizer assim, né? Como é que a senhora lida com situações dessa natureza? Acho que conseguiu virar a chave ali na secretaria? Conseguimos. Conseguimos, sim. Eu acredito, tenho convicção que o prefeito Abílio me escolheu também, né, tecnicamente para essa pasta, justamente por conta dessa situação horrível, triste, lamentável, criminosa, que era o controle de toda uma gama de servidores, uma secretaria sitiada por determinações em tese, né, desse parlamentar aí, que infelizmente é um fiscal de carreira, né? Nós temos, ele está hoje respondendo esse processo, temos um fiscal também afastado decorrente de toda essa investigação promovida, e eu acho que o recado foi dado pelo prefeito Abílio, e no momento que eu aceitei também, o meu recado foi dado a qualquer tipo de influência ilícita, ilegal, qualquer tipo de artimanha, de favorecimento a terceiro, a um, a outro, isso não existe. E se existir e eu detectar, não hesitarei em dar voz de prisão e cumprir com o meu dever constitucional, que eu sou delegada de polícia, estou secretária de Ordem Pública e é meu dever agir. Então, o recado já foi passado muito antes de eu assumir, quando meu nome foi citado, eu acredito que isso deve ter impactado e muito, e já passei meu recado também geral a toda a secretaria, né? Mas acredite, Camila, é uma parte pequena que não deve ser prestigiada pela sociedade. A grande maioria dos servidores daquela pasta são pessoas que eu estou conhecendo pontualmente, é uma secretaria grande, né? Mas são pessoas que eu estou conhecendo, são pessoas que têm 40 anos de serviço público, 42, 45 anos de serviço público e que vibram, e que estão ali animadas, que vão até a minha sala e fazem sugestões que muitas vezes não eram ouvidas. Não, eles não tinham voz. Percebe que eles estavam, de certa forma, amedrontados, secretária, em razão dessa situação que existia ali na pasta? Percebo. Infelizmente, né, uma situação de que eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho com quem conversar e, enfim, isso hoje acabou. O clima é um clima muito agradável lá dentro. Tenho tido uma participação e sugestões dos servidores. Eles têm comprado todas as minhas loucuras, como eu digo, né? A minha inventação de moda. Tem até um servidor ali que ele foi apelidado agora, é o nome dele, Chiquito Palhares, né? Agora nós vamos te chamar de Fulano Chiquito Palhares, né? Por quê? Porque eles estão abraçando essa ideia nova, oxigenando, essa efetiva participação ativa, né? Mas eu falo isso com muita propriedade, eu tenho recebido muito acolhimento
ali. Eu falo que eu sou uma estrangeira ali, né? Eles são os fiscais de carreira. É uma carreira muito importante, uma carreira que tem muitas atribuições. São regidos por uma lei complementar 004 de 92, que precisa ser atualizada, ela precisa ser revista. Nós já estamos preparando com todo um corpo de fiscais alterações legislativas para modernizar. Veja bem, hoje os instrumentos fiscais, eles são papel. A gente precisa modernizar, precisa ser instrumento fiscal eletrônico, né? Então, isso é óbvio, né? Mas precisa alterar a legislação. Então, nós estamos revisitando essas legislações, fazendo junto com a Procuradoria do município também interpretações mais favoráveis, especialmente em momentos de crise como o que vivemos agora, né? Acredito que falaremos aí sobre esse vídeo do nosso prefeito. Vamos falar. Né? Já sobre essa nova postura que adotaremos diante de uma situação grave, né, como estamos vivendo, dessa epidemia das arboviroses, e a situação se agrava a cada momento e nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só o poder público, todos nós, sociedade, precisamos colaborar, senão a gente vai viver um caos. Só antes da gente reproduzir esse vídeo, secretária, tem alguma previsão de concurso para fiscal ali na pasta? É a pergunta do Oséias Nascimento. Então, eu tenho tratado sobre isso também com a gestão. O momento agora da calamidade financeira não é um momento adequado, mas é preciso sim falarmos sobre... Porque essa carreira dos fiscais que hoje estão lá é uma carreira em extinção, né? Então, existe uma nova lei que criou um novo cargo agora de nível superior. O cargo deles originariamente de nível médio, mas acreditem, temos doutores, tá? Com vários doutorados ali, pessoas altamente capacitadas tecnicamente, tá? E existe essa nova lei que criou esses cargos, são 200 novos cargos, 2 já foram providos, então temos 198 vagas, tá? Então, nós estamos sim tratando disso num planejamento onde mais a longo prazo exato também, por né? conta dessa situação, nós precisamos nos estabilizar financeiramente para depois falarmos em investimentos, mas é uma realidade. Precisamos tratar desse assunto. Agora sim, Anderson, vou pedir para você reproduzir para gente um vídeo que foi divulgado há pouco pelo prefeito Abílio Brunini, que trata dessa questão que a secretária Juliana compartilha aqui conosco também. O Pedro trouxe, né, esse lembrete aí por parte do governo do estado. Nós temos uma situação ali, a Santa Casa ontem, pela segunda vez na semana, suspendendo atendimentos na ala pediátrica em razão da superlotação. É dengue, é zika, chikungunya e, em paralelo a isso, diversos terrenos baldios completamente abandonados. Vamos reproduzir o vídeo para que a delegada possa trazer mais detalhes para a gente. Nós vamos multar todos os terrenos baldios que não estão limpos no município de Cuiabá. Tudo que está sujo, causando dengue, chikungunya e tudo mais, nós vamos já chegar multando. Já está valendo o decreto que coloca o caso de emergência em Cuiabá, dengue, chikungunya, e a partir de agora a fiscalização do município vai multar todos os terrenos baldios que estão sujos, certo? Justamente, o entendimento que fizemos de toda a legislação nos permite agora não mais notificar e já multar esses proprietários que não cumprem o ônus que eles têm de ser proprietários, de manter os seus terrenos limpos. Não fazendo, vamos inscrever em dívida ativa e em seguida nós vamos executar com a ação na justiça e os trâmites normais do Poder Judiciário para as penhoras cabíveis para essas pessoas que não cumprem a legislação municipal. E olha só, aproveite para regularizar o seu imóvel. Se não limpar, vai tomar multa. E se tomar multa, não adianta chorar não. Ah, o prefeito, por favor. Não tem essa não. Tomou a multa porque não limpou o terreno e isso está causando dengue e chikungunya e nós estamos num momento muito crítico do município de Cuiabá. Além disso, eu quero aproveitar esse vídeo para dizer o seguinte: calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, limpe as suas calçadas, para que não gere despesa para o município de ter que ficar limpando a calçada dos proprietários, tá bom? Tá aí, o pessoal que tá no YouTube, no Facebook, conseguiu acompanhar com imagens, né? Mas para quem tá no rádio, a secretária Juliana ali acompanhada do prefeito Abílio Brunini, o secretário Reginaldo Teixeira também estava por lá, o procurador do município, Luiz Júnior, deixando claro esse recado, secretária. É uma preocupação muito grande, né? Tem gente que se conscientiza, mas tem gente que não tá nem aí.
Como é que vai funcionar essa fiscalização? Chegou, detectou, já vai levar multa o proprietário? Exatamente. O trâmite normal, né, em situações de pressão e estabilidade normais, o procedimento é identificar o proprietário, notificá-lo para que em 10 dias ele promova a limpeza. Em não promovendo, multa. Aí multa diária, aí encaminhamento para a Limpurb, a Limpurb vai colocar no planejamento para limpar, enfim, moroso, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de arboviroses, as UPAs estão lotadas, mortes estão acontecendo, a vida é mais importante do que burocracia. Então, nós, na SORP, nós temos um programa que foi até publicado na Gazeta Municipal, que é o Fiscalize e Cuida. E dentre as metas disso é realmente essa efetivação. E nós, enquanto Secretaria de Ordem Pública, que somos responsáveis por essa notificação, nós estamos verificando que está sendo inócua. As pessoas não estão atendendo essa notificação. Então, fizemos um estudo ali, todo o nosso corpo técnico, as nossas diretoras, assessoria técnica, os fiscais de carreira. Peraí, nós estamos vivendo uma anormalidade. Vamos já multar direto essas pessoas e promover medidas drásticas relacionadas à inserção dessa multa na dívida ativa. A Procuradoria vai executar, vai penhorar, vai protestar, vai fazer com que esse proprietário realmente sofra as sanções administrativas e judiciais. Inclusive, a própria Limpurb, quando ela for fazer essa limpeza, porque também está feita uma força-tarefa com o secretário Reginaldo, né, no sentido de destacar a equipe só para isso, todo o custo dessa limpeza, que não é barata, tá? Não é barata para todos nós, cidadãos, pagadores de impostos, tá? Não é barata, vai ser também cobrado desse proprietário. Nós temos hoje uma gama de imóveis abandonados na nossa Secretária, cidade. a gente vai precisar fazer uma pausa. Desculpa interrompê-la, mas vou pedir para a senhora ficar mais uns minutinhos para a gente concluir esse assunto e também trazer a participação aqui da nossa audiência. É bem rápido. Volta aqui na CBN Cuiabá, agora 9h07. A gente está conversando aqui com a secretária de Ordem Pública de Cuiabá, a delegada doutora Juliana Palhares. A gente precisou interromper ali por conta do repórter CBN, a nossa pausa obrigatória, mas a delegada estava trazendo detalhes pra gente. Eu fico aqui, delegada secretária, mas é a força do hábito. E tá tudo bem também, né? Mas ela estava trazendo detalhes, né, sobre esse vídeo que a gente assistiu há pouco. Só para recapitular para quem tá chegando agora também, o prefeito Abílio Brunini dando essa determinação e deixando muito claro que a partir de agora, terrenos baldios serão fiscalizados e multas serão aplicadas de forma imediata em razão dessa situação aí que a gente está acompanhando, né? Um surto de arboviroses aqui na capital. Unidades hospitalares estão lotadas, tanto as particulares quanto as públicas. Então, é uma situação que existe medidas mais drásticas, né, doutora? Tem algum ponto que a senhora ainda queira acrescentar em relação a isso? Fique à vontade. Sim, isso é importantíssimo, conversarmos sobre esse assunto e esclarecermos a esses proprietários que não está tendo nenhuma falta de diálogo, ao contrário, né? Já estamos vivenciando essa situação há um bom tempo, já estávamos notificando essas pessoas e resultado zero ou muito baixo. Então, as multas acontecerão e as imposições, inclusive mais drásticas, serão adotadas tanto pela SORP, com o encaminhamento desses não atendimentos. A Procuradoria do Município, o Dr. Luiz Júnior, o nosso procurador-geral, balizou toda essa ação e vai adotar as providências para que isso seja onerado na matrícula do imóvel. Ou seja, esse proprietário, de um jeito ou de outro, ele vai ter que arcar com os custos disso, né? É o que eu falo, não é só agora que isso deve ser providenciado, é durante todo o tempo, é uma obrigação do proprietário. Você tem o bônus de ter um imóvel, né? Bacana, parabéns, mas tem o ônus. Aliás, como todos nós, né, Camila? Nós temos, a nossa vida é feita de direitos e de deveres, né? E responsabilidades, inclusive sociais. Muito bem, Pedro Panoc, 9h09. Antes de eu reproduzir aqui os áudios da nossa audiência, você tem mais alguma dúvida por aí, meu amigo? Fica à vontade. Tem sim, Camila, obrigado. Doutora, nessa semana tivemos uma reunião com a CDL, onde foi discutido ali a situação dos ambulantes aqui na capital, sobretudo ali na região central. Como é que está essa situação? Ela será revista? O que é que a Secretaria pode fazer neste caso específico? Existem propostas em análise? Como é que está essa busca por uma regularização, apoiar esses trabalhadores informais, doutora?
Excelente oportunidade da gente, inclusive, reverberar uma notícia, uma desinformação que saiu na mídia, infelizmente, que a CDL tinha pedido a expulsão dos vendedores ambulantes. Não tem nada a ver com expulsão, né? Nunca foi aventada essa palavra, inclusive eles são muito conscientes da necessidade que todos nós temos em trabalhar, em levar um sustento para as nossas famílias. Todavia, nós temos que convir que os trabalhadores informais, eles não contribuem de uma certa maneira para o crescimento, para a manutenção do município, diferentemente dos empresários, dos comerciantes, que têm uma carga tributária imensa em cima deles, tem os funcionários, enfim, há uma deslealdade até, se a gente for ver, de ferramentas, de possibilidades, enfim. Então é uma situação que não são só os empresários, não é só a CDL que está acionando e pedindo alguma interferência do poder público, mas a própria comunidade que circula pelo centro, às vezes tem dificuldades de circular, porque praticamente tomam toda a calçada. É uma realidade que depende de um planejamento, sentarmos à mesa e conversarmos, né? Sabemos que temos muitos trabalhadores ali que estão buscando o sustento das suas famílias. Por outro lado, nós temos que privilegiar e manter um equilíbrio, uma paridade entre a formalidade e a informalidade, né? Nós sabemos e acredito que muitos ali também desejam essa paridade, desejam esse equilíbrio, desejam essa conversa. O que não podemos deixar é de falar do assunto e planejarmos, né? Já levei essa demanda ao nosso prefeito, ele com certeza nos próximos dias aí vai pensar numa reunião, sentarmos juntos, pactuarmos medidas, como um cadastramento dessas pessoas, que nós possamos conhecer quem são essas pessoas. Existe também outras situações que permeiam essa condição desses trabalhadores informais, né, que precisamos também estudar um pouco mais a fundo. Enfim, essas demandas já vieram ao conhecimento até lá em janeiro, quando sentamos aí na cadeira de secretária, recebemos algumas pessoas, algumas categorias também, e estamos sempre abertos ao diálogo, né? Eu acho que esse é o mais importante, não impor nenhuma medida sem conversar, sem dialogar, sem que seja dado espaço para cada um conversar sobre o assunto, né? Não é a vontade de um ou a vontade... pactuarmos, nós... sociedade, temos os nossos desafios e a solução desses desafios passam por nós, poder público, as pessoas envolvidas e a sociedade como um todo, né? Então, é uma realidade que conhecemos, já passamos para o nosso prefeito a urgência de tratarmos sobre a situação dos ambulantes, não só na região central, como em outras regiões, como, por exemplo, ali o CPA também, que vivencia uma situação de uma desordem relacionada ao comércio ambulante. Rapidinho, Pedro, seu Vanderlei tem na verdade, um desabafo aí do seu Vanderlei, ele tá sempre participando conosco, tá falando ainda, comentando sobre essa situação dos terrenos baldios também, e esse assunto que a gente trouxe há pouco aqui com a fala do prefeito Abílio Brunini. Vamos acompanhar, seu Vanderlei. Vamos. Bom dia, Camila, Pedro e a secretária de Ordem Pública. Secretário, eu já tinha me manifestado aí pela rádio mesmo sobre essa questão de terrenos baldios em Cuiabá, isso já há muito tempo, né, histórico. Não adianta apenas fazer trabalho de sensibilização, campanha de sensibilização de limpar terreno. A população cuiabana, brasileira, ela não entende isso, ela não faz a sua parte, né? Ela delega a responsabilidade. Sempre acreditei, infelizmente, é como no trânsito, gasta-se bilhões de campanha educativa no trânsito e os acidentes só aumentam as responsabilidades. É a mesma coisa com o terreno baldio. Tem que multar, sim, e multar severamente, multa alta e executar. Não adianta só multar e deixar lá realmente nos controles da prefeitura. Porque é só assim, tocando o dinheiro, mexendo no dinheiro do bolso da pessoa que não cumpre seu papel, é que ele vai realmente tomar providências. Do contrário, será apenas, infelizmente, boas intenções sem resultado prático. Bom dia, Vanderlei.
Tá aí, seu Vanderlei, que é um ouvinte assíduo aqui da rádio, secretária, comentando também, apoiando, né, essa situação aí de que tem que mexer no bolso mesmo para pessoa tomar prumo na vida. Olha, excelente a participação do munícipe, senhor Vanderlei. E outra, nós podemos também implementar e provocar, existe uma série de outras medidas, inclusive a arrecadação do imóvel. O imóvel abandonado, que o proprietário não cuida, tem medidas judiciais administrativas para arrecadarmos esse bem, tomarmos, né? Vamos usar um português mais rasgado e dar uma destinação pública a este imóvel. Então, nós precisamos sim ter essa coragem de enfrentar isso, porque acho que é só doendo no bolso, realmente, infelizmente, que a gente vai conseguir aí uma melhora ou minimizar essa situação de irresponsabilidade. Nosso vizinho aqui, Pedro Paulo, tá mandando um alô aqui também para a secretária e falando de algumas ações que foram realizadas aqui nas redondezas. Pedro. Bom dia, Sibeli, bom dia, Camila, bom dia, Xará, bom dia, secretária Juliana. Quero parabenizar a equipe do Abílio, do Reginaldo Teixeira, da Juliana, pelo apoio que tem nos dado ali no Boa Esperança, a Ambi com a Simone. Todo tapa-buraco no Boa foi feito. É um trabalho que a Simone sempre procurou fazer, essa questão das calçadas, dos terrenos baldios. Então, que agora essa parceria possa se concretizar e realmente resolvermos esse grande problema que Cuiabá está vivendo. Tá aí, aliás, nosso não, né? Xará de Pedro Panoc aqui, Pedro Paulo, nosso vizinho aqui da CBN, secretário, falando de ações também realizadas aqui na região do Boa Esperança. Sim, para você ver como é necessário essa sinergia entre os secretários, né? Não adianta a Secretaria de Ordem Pública, num procedimento normal, só notificar, se não tiver o apoio da Limpurb em executar o serviço e o munícipe ver a situação acontecendo. Realmente, a Simone, a presidente bairro, ali, né? Ela é bastante atuante, já esteve na secretaria minimamente 2 vezes. É uma visita por mês. O Marcelo, ele tá falando mal do ex. Eu vou reproduzir, porque aqui o ouvinte é que manda, Pedro Panoc. Solta o áudio aí do Marcelo. Bom dia, CBN, bom dia a todos. Eu sou o Marcelo. Eu vim aqui só para agradecer e elogiar o trabalho da Ordem Pública, nova gestão hoje. É nítido que, nas palavras da nova gestora, que ela realmente tem compromisso e ela tem carisma e ela tem educação para tratar as pessoas. Infelizmente, coisa que a gente não tinha quando era o Salles, né? Ele era truculento, arbitrário e ninguém tinha acesso a ele. Era o Alexandre de Moraes de Cuiabá. E agora, graças a Deus, temos uma gestão humanizada de verdade, né? Não é aquela que só fazia propaganda. Obrigado. Tá aí, o Marcelo, eu falei que tá falando mal do ex, né? Do ex-secretário. Ele não gostava muito da postura do Coronel Salles, não, mas que tá apoiando e tá parabenizando aí o trabalho da doutora Juliana. Fica à vontade para conversar com o Marcelo, doutora. Marcelo, é sua opinião, né? A gente respeita e tal. E vamos deixar o passado no passado, agora uma nova era. Obrigada pelas palavras e espero aí poder fazer muito mais. E a porta do meu gabinete vai estar sempre aberta à sociedade. Secretária, antes de finalizar aqui, o Adilson Ananias, ele está comentando um tópico, e o João de Oliveira também estão dizendo o seguinte, o João inclusive fala bem assim, Camila, quero deixar claro que eu votei e apoio o prefeito Abílio, mas uma pergunta que fica também, proprietários de terrenos baldios serão multados se estiverem sujos, mas a prefeitura também vai ser fiscalizada, vai ser multada no caso de praças sujas, obras do município que estão paradas, é o questionamento do João, é o questionamento do Adilson também, cobrando aqui, secretária, a prefeitura também tem que fazer o dever de casa, tem muitos órgãos públicos ou terrenos do município também que estão sujos, abandonados. Eu queria com essas mensagens aqui que a gente caminhasse para a reta final e que a senhora falasse sobre isso também, né? Como é que tá aí a ação do município com relação àquilo que compete, né, ao município em si? Fazer o dever de casa, né? Estão corretíssimos. Nós temos que, de fato, para além de impormos medidas mais severas relacionadas aos proprietários, aos contribuintes, também a prefeitura e os demais entes, né, federados realizarem seu papel. Recentemente notificamos o governo do estado para a limpeza também de um imóvel que pertence ao estado que estava em situação de abandono. No dia seguinte, o imóvel foi limpo. Relacionado aos imóveis municipais, da mesma forma, estamos também trabalhando, solicitando a Limpurb que realize essas limpezas, cobrando isso também. Corretíssimo posicionamento. Nós temos que dar o exemplo. É que, de fato, o negócio está tão bagunçado, né? Estava tão em desordem, que até para a gente arrumar a própria casa fica um pouco mais lento.
Assim foi em todas as secretarias. Acredito que é uníssono esse discurso de reorganização de pastas, que as pastas eram ilhas, não se conversavam, que setores dentro da mesma secretaria não se conversavam. Então fica muito difícil você efetivamente cumprir o dever de casa sem esse diálogo e sem essa sinergia, né? Mas estão corretíssimos. Chancela fala deles também, e se necessário for, notificaremos sim a prefeitura para a promoção da sua limpeza. Doutora, o Júlio César é um ouvinte fiel aqui também, ele tá relembrando, hoje é o quê? Hoje é 26 de fevereiro, né? Ele falou que no dia 28 de fevereiro do ano passado, a senhora esteve aqui. Eu não tava, era Thaís, eu tava viajando, ele tá lembrando aqui que era Thaís e o Pedro, e ele fala aqui, ó, bom dia, a doutora voltou pra comemorar 1 ano que ela conquistou o troféu engolidora de rádio. A gente brinca aqui, quando tem um entrevistado que fala muito, aí ele printou aqui a mensagem que ele mandou lá em 28 de fevereiro de 2024 e tá falando aqui, Camila não vai lembrar, tava em Porto Alegre, doutora, mas é só uma brincadeira, tem 1 ano que a senhora ganhou esse troféu aqui pro Júlio César, aproveitando aqui. Você bicampeã, será? Bicampeã, então. Júlio César, será? Eu falei assim, gente, o que é engolidora de rádio, né? Alguém teve que me explicar. Eu sou doutora Juliana, Gustavo de Oliveira, tem uns engolidor de rádio aqui, mas ele tá brincando aqui, parabenizando também a entrevista, o Luciano Ramalho também parabenizando a doutora Juliana, competente em tudo que atua. Segundo o Luciano, a senhora nota 10. Tem um monte de áudio aqui que a gente não vai conseguir reproduzir, não vai dar tempo de trazer a pergunta de todo mundo, mas já fica aqui um convite para engolir o rádio em outras oportunidades, doutora. Obrigada pela participação mais uma vez, sempre tão gentil, mas trazendo aí, né, um panorama das ações que estão sendo realizadas. Já adiantou pra gente que vem coisa boa por aí. O povo que não estiver andando na linha tem que ficar esperto, é isso, doutora? Sempre. Obrigada, Camila, obrigada, Pedro, obrigada a todos pelas mensagens. Eu acho que mais do que ser uma engolidora de rádio, eu tenho que ser uma prestadora de contas à sociedade, né? Afinal de contas, sou servidora pública do Estado, estou como secretária de Ordem Pública do município de Cuiabá, onde eu resido, onde eu tenho a minha família, e eu tenho o dever de prestar contas à sociedade do que estamos fazendo, das nossas deficiências, inclusive, né? Essa transparência ela é necessária. E contem comigo, estou dando o meu melhor, posso melhorar ainda mais. E ideias e iniciativa e empolgação aqui é o que a gente tem para trabalhar por Cuiabá, para fazer esse resgate da nossa cidade, para que a gente possa ter o orgulho realmente de falar, a minha capital melhorou bastante, estou feliz, estou satisfeita, e cobrar de todos os nossos representantes legitimamente eleitos, é o nosso dever, é o nosso direito, aliás, fazer essa cobrança, exigir essa prestação de contas. Eu acredito que toda a gestão do Abílio tem sido primorosa nesse sentido, de prestar contas. O próprio prefeito, ele é um engolidor de redes sociais, vamos assim dizer, ele mostra, ele gosta de mostrar, e ele está correto na minha visão de expor, inclusive as próprias deficiências. Obrigada, doutora. Agora 9h22, a gente